Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé no Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, do portal Não a Mídia Golpista. Vou pedindo aí mais uma vez para quem não está inscrito no canal fazer o favor de se inscrever aí, para dar uma força para a gente, para dar aquela força, né? Para podermos desenvolver o nosso humilde trabalho aqui de uma forma mais robusta, né? A gente mostrar um pouquinho mais de força. E cliquem aí no sininho aí para receber notificação de quando tiver um vídeo ou áudio novo e vocês serem informados. Como eu falei, eu vou dar uma pausa agora, nesse momento, né? Nessa situação da briga interna dessa matrix que nós estamos envolvidos, né? Vamos falar um pouco, vamos entrar na campanha de verdade. Vamos falar, não vou falar aqui quem é Ciro Gomes, acho que todo mundo sabe quem é Ciro Gomes. Inclusive eu hoje recebi do Tiago, um amigo entusiasta da campanha do Ciro, uma entrevista muito boa que nós vamos publicar lá também na nossa página, com certeza. Vamos colocar lá na página. O Ciro falando sobre uma coisa muito importante, muito importante, que é a infraestrutura, né? E principalmente sobre um tema que foi uma coincidência muito grande, que eu sou apaixonado por ferrovias. Eu sou especialista em motores em MGP, motores de grande porte. Essa é a minha profissão, né? Foi com isso aí que eu, suando, paguei a faculdade dos meus filhos. Foi dessa forma aí que eu, trabalhando 16 anos embarcado em plataformas de petróleo, 16 anos nessa vida. Depois passei mais 5 anos, 5, 6, 7 anos em terra, onshore, né, como a gente chama. E durante esse período trabalhei com motores, principalmente com motores de geração de energia, que são praticamente a essência da Petrobras na Bacia de Campos. Na minha época eram motores ferroviários, eram motores da GM. Então há uma interação muito grande com ferrovias, né, com a gente. Inclusive nossos cursos de especialização nesses motores, GM, EMD, motores diesel de 2 tempos. Motor 2 tempos não é só aquela motinho não, tá, gente? Os grandes motores de navio, é bom avisar para vocês que a maioria deles são 2 tempos. Mas isso daí quem quiser uma aula técnica sobre motores, é só depois se manifestar que eu faço umazinha aqui, não tem problema nenhum não. Tá? Qualquer hora dessa fazer uma live aqui para quem quiser se interessar sobre mecânica, sobre plataforma de petróleo, sobre indústria naval, sobre isso aí. Isso daí é onde o papai aqui tirava o sustento. Então há uma interação muito grande, tanto é que nossos cursos de especialização dos motores era feito no maior centro de manutenção fora da fábrica no mundo, que era situada na Praia Mole, em Vitória, que era a CRVD, Companhia Vale do Rio Doce, a estrada de ferro Vitória-Minas, que foi toda doada, né, pelo Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio Doce, trocada por um punhado de caraminguás. Eu imagino o que rolou de propina na venda da Vale do Rio Doce. Os bilhões que foram dados de propina. A Operação Caimã, né? Então, nada disso foi revisado, nada disso sofreu revisionismo, ninguém foi para a cadeia, todo mundo continuou mandando do mesmo jeito lá dentro. Então, mas eu falei que eu não vou falar aqui de PT, de nada disso não. Vamos falar de emprego, de trabalho, do que é necessário. Porque nós vemos grandes candidatos aí só falando em banco, em banqueiro, em dinheiro, em isso. Ninguém fala em trabalho, né? Parece que todos nós vivemos atrás de uma mesa de operação de capitais e que a gente está muito se importando muito com isso, né? Chega aquela moeba, aquele tal de Amoedo, aquilo é um picareta, aquilo é um pilantra. Aquilo ali passou a vida inteira como os grandes banqueiros, como os grandes operadores de dinheiro do Estado, que é o seguinte, informação privilegiada, suborno, falcatrua, pernada, e quem paga é o erário.
E esses grandes operadores, os representantes do banco, levam uma comissão muito grande. É assim que esse picareta ficou bilionário. Registrou lá 425 milhões, fora o que ele deve ter em paraísos fiscais. É bom, isso não vai servir de nada. O dia que ele morrer, tá? O máximo que você vai ver é meia dúzia de puxa-sacos atrás, a mulher aliviada porque se livrou daquele traste, os filhos já pensando como vão botar a mão no dinheiro, e você não vai ver nenhum carro forte levando o dinheiro atrás. Então não adianta ter 450 milhões, 500 bilhões ou 1 trilhão, não adianta. Daqui não se leva nada. Fica tudo aqui. Esse é a grande jogada maquiavélica disso tudo é isso. O cara sobe no alto de uma montanha, como eu sempre falei, o cara sobe de um alto de uma montanha, 2018, ano do Senhor, 2018, o cara sobe no alto da montanha, olha para baixo e fala assim: isso aqui tudo até onde a vista alcança é meu, tudo isso é meu. 10 anos, 15 anos, que é a mesma coisa que 1 milésimo de segundo para o planeta, aquele cara está morto, está enterrado. E vai aparecer outro e repetir a mesma bobeira. O planeta, desde que é planeta, ele já conheceu milhares de pessoas se declarando donas e senhores daquilo tudo. E a Terra vai engolindo todos eles. Vai engolindo todos eles, todos eles. Os caras têm uma vida miserável, vida mesquinha. Existe um conto, sei lá, não sei se foi. Tem até um livro, né? Mas eu não li. Feito por um médico, escrito por um médico de UTI. A UTI é o bico do urubu, né? É a porta de entrada oficial da morte, para quem tem a morte escalonada. Então, a síntese do livro dele, da história dele, é que simplesmente, se alguém tiver aí o nome do livro, alguma coisa, é só colocar nos comentários aí abaixo, porque esse meu papo é de improviso, eu não faço pesquisa, gente. Eu não faço nada. Eu estou conversando com vocês diretamente no pelo. Não tem um papel na minha frente, não tem nada anotado na minha frente, não tem nada, não faço isso. Né? Então é o seguinte, quem está no corredor da morte, que é como se chama uma UTI, como ele está naquele corredor da morte, ele não lembra que tem 50 bilhões no banco, 500 milhões, ele não sempre nada. As únicas lembranças que ele tem ali naquele lugar são puras, são desprovidas de tudo isso. E mágoa e remorso é o que mais se vê. Tá? Então, isso tudo eu estou falando só para explicar o Amoedo e aqueles milhões e aquilo tudo ali, e aquilo ali tudo não significa que ele seja capaz de gerenciar uma padaria, ou uma farmácia, ou uma bodega. Nada. Isso não quer dizer nada. Mas tem idiota que acha que sim. Como o Bolsonaro nunca tomou conta de uma galinha, mas tudo bem, eu já falei que o Bolsonaro não é o meu foco. E como ele outros, a Marina geria o que na vida? A Marina tomou conta do Ministério do Meio Ambiente, foi a época que teve mais devastação no Brasil. O marido dela vendeu o mogno dos índios, contrabandeado, sumiu o mogno. Ela trouxe a maior empresa de catação de pneu do primeiro mundo da Europa, porque lá na Europa é comum no verão, no inverno, entrou o inverno, o cara pegar os pneus e jogar fora. Então ele joga eles meia vida fora, porque no inverno ele tem que trocar os pneus. Aí o que fizeram? Ao invés de jogar fora pelo terceiro mundo afora, trouxeram para o Brasil e venderam. A empresa se chamava BS Coway. Tá? E quem era o CEO da empresa? Um dos bambambam, o marido da Marina. E o certificado ambiental saiu da Marina. Não precisa falar mais nada, né? A pureza é um estado de espírito dentro desse meio todo. Falar do Alckmin é brincadeira, né? Alckmin é um ladrão, parasita, vagabundo. Dessa turma que sobe ali naquele púlpito ali, eu livro a cara do Boulos, não por experiência, que ele não tem condições, não tem experiência nenhuma de nada, mas acredito sim, né, na sua honestidade, na sua integridade. Para mim, ele e o Cabo Daciolo estão no mesmo nível. Você vai falar assim, o Cabo Daciolo é um radical disso, daquilo outro, é um louco. Calma. Ele está no mesmo nível, para mim, do Boulos. Ele não vai conseguir se eleger, mas ambos acreditam naquilo que eles falam. Então, o meu respeito vem daí, tanto do Boulos quanto do Daciolo.
E o nosso candidato, o Ciro Gomes, que é disparado, assim, é uma distância tão grande, eu não vou falar aqui do Haddad. O Haddad, para mim, foi um péssimo prefeito, foi um cara preocupado com o identitarismo, único e exclusivamente, nomear Márcia Tiburi para aqui, para ali, para ela fazer a exposição do cu aqui, cu ali, cu acolá, vambora, o cu, as importâncias do cu, o cu na natureza, o cu na história, e por aí vai. E outros identitários, e vamos fazer ciclovia, como se ciclovia fosse prioridade de uma cidade cheia de mazelas sociais, como é São Paulo, que tem uma vitrine linda e tem os pés afundados na lama, como o Rio de Janeiro, como as grandes cidades brasileiras. A infraestrutura delas é péssima, a gente tem uma vitrine muito bonita para mostrar e uma sala dos fundos horríveis. Tá? Os incisivos são lindos, mas os molares e pré-molares já começam a ficar feio. Os sisos não existem mais, só os incisivos lá na frente. Tá? Então é o seguinte, hoje o que nós vemos? Esse é o quadro que nós temos desses candidatos aí. Três caras que eu considero íntegros, que é o Boulos, é o Ciro Gomes, disparado de todos, e o Daciolo, mesmo sendo de direita, mesmo. Ele é radical, ele é tão radical quanto o Boulos. Tá? Cada um acredita da sua forma e da sua maneira. Mas, falando em desenvolvimentismo, nós temos que remontar o que eu comecei a falar, que é trabalho. O que gera riqueza é trabalho. O que faz a roda girar. Os Estados Unidos, eu vou dar um dado aqui, por exemplo, os Estados Unidos têm empobrecido através das décadas de uma forma absurda. Só para dar um número para vocês, a classe média americana, em 1976, esse é número, tá? Eu vou até botar esse dado lá qualquer hora no nosso site lá. A classe média americana, média, aquela que ficou o American Way of Life, aquilo que mostrava para o mundo que você poderia ser trabalhando, só trabalhando, essa classe média, ela detinha 26% da riqueza em 1976. Essa mesma classe média hoje detém apenas 9% da riqueza americana. Ou seja, mesmo na meca dos liberais, dos neoliberais, dos ultraliberais, a pobreza tem crescido de uma forma exponencial. Imagina aqui, né? Imagina aqui. E o melhor jeito de mitigar isso aí é com trabalho. Nós estamos com a força de trabalho aí de 13, 14, 15 milhões de desempregados, mais 20 milhões de subempregados. E me alegrou muito quando o Ciro Gomes, dentro dessa entrevista que eu tive acesso, que o Tiago me passou, tá? Falando exatamente sobre ferrovia. Cara, eu tenho tesão por ferrovia. Eu tenho tesão por ferrovia, porque a ferrovia primeiro que nenhuma nação do tamanho continental do Brasil, ou muito menor que o Brasil, como a Índia, como países da Ásia Média, da Ásia Menor, prescindem de ferrovias. Isso é que faz a integração nacional. Nossas riquezas, o agronegócio, que é o que sustenta o Brasil hoje, é a commodity que sustenta o Brasil, é o agronegócio, é expoliada por empresas privadas colocadas, na maioria por tucanos, tá? Em forma de pedágio, em forma de outras coisas. Tivemos a greve dos caminhoneiros aí, o Brasil parou, fudido, na merda, na mão de todo mundo. O quilômetro tonelada transportado por via ferroviária chega a ser 30 a 50 vezes mais barato. 30 a 50 vezes mais barato. Em média, 7, 8 vezes. Tá? Mas de acordo com o produto, com a localização, fora que é o seguinte, você trabalha de ponto a ponto. Você não tem perda de tempo, você não tem nada. Então, o Ciro Gomes hoje, ele tem uma proposta de trabalho para o Brasil, trabalho, suor, escorrendo da testa mesmo, trabalho de verdade. Aquilo que o pessoal fala que fez e nunca fez na vida.
O cara trabalhou a vida inteira atrás de uma mesa de alguma coisa e diz que trabalhou, trabalha, realmente, é labor, é trabalho. Mas trabalhar de verdade mesmo é trabalhar, é ralar, é cair dentro, tá? É arco e flecha. Toma, a floresta está aí na frente e vai buscar a tua comida. Isso é trabalhar. Isso é trabalho de verdade. E nós podemos aqui reeditar, o Ciro Gomes está num ponto dele reeditar o New Deal, né? O Franklin Delano Roosevelt, quando assumiu o governo americano, logo depois da Grande Depressão, ele criou esse programa New Deal, tá? Que era todo baseado em infraestrutura. Isso aí mesmo. Foi quando foi feita a hidrelétrica Hoover, aquela que fica lá, acho que no Colorado, né? Não sou tão especialista assim em, em geografia e geopolítica americana, mas é isso aí. Eu acho que fica no Colorado, né? Foi feita ali, como foram feitas outras coisas. Foram 4 anos. 4 anos injetando dinheiro na economia por baixo. Por baixo. Ele chegou a dizer que ninguém nos Estados Unidos ia ficar desempregado, porque ele ia botar todo o povo americano para abrir valas. E ele ia pagar para todo mundo para abrir vala. E até um assessor dele perguntou e falou assim, mas, meu presidente, e quando não tiver mais vala para abrir? Eu falei assim, aí eu vou pagar eles para taparem as valas. Então é mais ou menos isso, a gente não precisa chegar a esse ponto, porque o Brasil necessita de 50% dos domicílios que tenham esgoto, que 35% deles, ou 40% mais ou menos, também um número bem parecido, eu já falei que eu não estou com dado nenhum aberto aqui, tá? Daqui a pouquinho vai chegar um engraçadinho lá, é 37,21, você está errado. Porra, pelo amor de Deus. Tá? Não estou aqui procurando o sexo dos anjos. Eu estou falando de grandezas, eu estou num bate-papo, eu estou numa conversa. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso aí. Nós temos problema habitacional, nós temos problema de infraestrutura, de saneamento básico, de distribuição de água, de tudo. E é por ali que o Ciro Gomes disse que iria atacar. É ali. Foi isso que o Roosevelt fez. Ele apertou a mão, eu sou fã. Para você ver, o Roosevelt não é nenhum comunista nem nada, era um liberal. Um liberal não neoliberal. Ele não era liberal na economia, ele era liberal, ideologicamente liberal. O que acontece? Hoje, quase comunista, né? Porque hoje um liberal é quase um comunista, dentro desse cenário caótico que nós vivemos aí. Então, o que que Foram 4 anos dedicados ao trabalho, à reestruturação da sociedade, à oxigenação. Foi o que de bom aconteceu no governo do Lula. Foi aquilo ali. Não foi o dinheiro que a Odebrecht roubou, que a turma roubou, os subsídios que foram dados não foram repassados. Eu trabalho com logística, eu sei muito bem o que aconteceu. Eu conheço gerentes e diretores de empresas construtoras, das que quebraram e das que ainda continuam no mercado, do ramo imobiliário. Eu sei muito bem que quando saiu Minha Casa Minha Vida, aquelas faixas que davam subsídio de até R$25 mil, que a construção, o método da construção, eles aumentaram o valor dele em 20% na hora. Ou seja, esse dinheiro que a União entra como contrapartida, esse dinheiro foi direto para o bolso dos empreiteiros, sem nada. O nome disso é roubo. Roubo. Mas disso nós vamos tratar outra hora. Nós estamos falando de trabalho, de emprego. Então, hoje, fala para o seu amigo aí que se ele não votar no Ciro Gomes, tenha pena dele. Tenha pena dele, porque o Ciro Gomes é a redenção, é a salvação. Não minha e nem da maioria das pessoas que está ouvindo o que eu estou falando, porque boa parte aqui é bem esclarecida e realmente faz parte daquele contingente que menos vai ser afetado pela miséria que vai assolar esse país, se o Ciro não for eleito. Porque a política do deixa comigo que eu mato no peito e vou sair jogando, confia em mim, do PT já era. Não tem plano de governo. Tanto é que andaram roubando tudo que o Ciro fez aí e falou.
O outro dizendo que vai matar todo mundo, vai fazer um imenso bang bang e a gente vai levantar a economia vendendo munição e caixão, também está fora. O outro dizendo que vai pegar a gente, retalhar e vender a peso, porque tá difícil a gente descobrir o que ainda não venderam nesse Brasil, mas o cara disse que tem que vender muito mais. Você imagina o que espera pela gente, ou dos 400 milhões no banco. Os tucanos vão fazer tudo, roubar merenda, botar um pedágio em cada esquina, aumentar o IPVA, fuder com a tua vida, como sempre fuderam. E ainda tem babaca para votar neles. Tá? A Marina vai entregar para um banco, porque a Marina, você olha para a cara dela também, ela é prima irmã do Bolsonaro pelo lado administrativo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo amor de Deus, aquilo ali não tem condições de gerenciar porra nenhuma. Aquilo ali tem que vir alguém. Então ficamos com Ciro Gomes aí. Eu hoje dei uma pincelada e falei um pouco sobre isso aí, vou voltar nesse tema. Ou seja, aquilo que eu estava me cobrando, não preciso ficar falando sempre do Lula, do PT, de tudo isso aí. Isso daí, nós estamos num período eleitoral que, claro, isso daí é um lugar comum, recorrente, todo dia tem novidade. Então é claro que nós vamos ter que voltar nesse assunto várias vezes. Mas dessa vez eu já enveredei para outro lado. Falando isso aí, eu vou voltar nesse tema. Se der Ibope, eu volto nesse tema amanhã. Se não der, eu vou com outro material e esse daqui eu deixo mais para frente. Mas eu posso voltar tranquilamente nesse tema aí e quem quiser uma aula de mecânica, de como funcionam as coisas, de produção, de perfuração de petróleo, lá com quem meteu a mão, com quem fez, não é com quem estudou em academiazinha não, foi lá ver teoria, o caramba não, é quem meteu a mão. Aquele óleo sujo, aquele negócio todo, aquele cheiro característico, peculiar, que só quem sentiu o cheiro de petróleo sabe como é que é, tá? É indescritível, é diferente. É só isso aí, tá? Então, meus amigos, uma boa noite, bola para frente. Estamos metendo pau aí, começando a semana. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer.